Soteriologia é o termo que a gente usa para definir a soteriologia, para definir as doutrinas da salvação. Nós começamos falando, né, senhor Edson? O senhor está legal, né? Nós começamos falando sobre a soteriologia e aquela que acontece fora de nós e antes da fundação do mundo. E a nossa aula da semana passada era uma decorrência da doutrina da predestinação. Então, semana passada nós falamos sobre a eleição da graça. Já tínhamos falado um pouco sobre a doutrina da predestinação. Ela se divide em duas áreas. Uma área é o destino eterno dos ímpios. Mas o nosso objetivo é falar da doutrina da salvação. Então nós não vamos falar muito sobre o destino eterno dos ímpios. Nós vamos falar especialmente sobre o destino eterno dos eleitos. Sim, eleição da graça, parte 3. Tá bom? Porque na verdade estamos completando a aula da semana passada, o finalzinho da aula da semana passada. Mas só para recordar, irmãos, é importante que você lembre sempre aquele modelo. O que aconteceu com o homem no pecado? O homem foi criado para conhecer todas as coisas e vivenciar todas as coisas, sempre com foco em Deus. Quando o pecado entra, esse foco muda. O homem passa a se relacionar com as coisas a partir do ego. Esse é o estado em que Deus não é o centro da vida do homem. Por causa dessa distância do pecado, Deus, que tinha uma lei que disse que se ele comesse, abordasse a criação sem ele morreria, este homem passa a um estado de condenação. Então, essa situação aqui é do homem em estado de condenação. Como é que Deus condena o homem? Qual é a condenação eterna do homem? Como é que a gente dá o nome da condenação eterna? O pecado é o que gera, mas sofrimento, o inferno. E o que é o inferno? O lago de fogo que nós vimos. É o derramar constante da ira de Deus. Assim, nós precisamos saber que estamos sendo salvos da ira de Deus. Mas que esse processo de salvação, esta reabilitação do homem, ele não foi quebrar o laço dele com Deus por causa do pecado. O pecado não fez separação. O processo de redenção é uma reabilitação. O homem consegue agora de volta relacionar-se com o mundo, com a própria vida, com as pessoas, a partir de Deus. E por isso ele consegue relacionar-se com Deus. Gente, perguntas até aqui para a gente continuar? Bom, essa restauração do homem, essa nova habilitação do homem, não acontece porque o homem busca. O homem por si só não busca Deus. Vamos abrir o texto bíblico só para a gente frisar isso. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Verso de número 10 e 11. Quem achar pode ler. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Veja, a Bíblia é muito categórica nesse aspecto. Ela diz assim: o homem, por ele mesmo, não busca Deus. Não há justo na face da terra se Deus não fizer algo. Então Deus vai habilitar este homem a buscá-lo novamente. Esse é o processo da salvação, ou o processo da redenção do homem. Como é que ela começa? Então nós estamos aqui na primeira obra da salvação. Esta obra acontece antes da fundação do mundo, chamada eleição da graça. Vamos lá para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo de número 1. O verso de número 3 a 5.
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais do mundo, assim como Deus escolheu nele das corações do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a graça de sua vontade. Então, assim, eu espero que você, a essa altura, já tenha entendido que a nossa doutrina olha para a acontecendo no mundo e percebe que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus antes mesmo da gente existir. Que Deus nos ama e opera em nosso favor antes mesmo da gente existir. Na semana passada nós falamos muito sobre exatamente esse ponto. A eleição da graça é a demonstração do grande amor de Deus por você. Eu queria saber o seguinte, gente. Alguém tem alguma dificuldade até aqui? Porque se a gente não solucionar a dificuldade agora, talvez seja difícil a gente continuar. Você entender a sequência. Depois, hoje, nós vamos ter uma aula, uma escuta, nós vamos falar sobre a natureza. Como que essa doutrina vai ajudar a minha fé. Mas vamos lá, para entender a doutrina, todos entenderam? Vocês não têm nenhuma pergunta, nada, absolutamente nada sobre isso? Pastor, a questão Não, gente, não é que eu não acredito em vocês, mas vocês estão guardando aí as duas. A questão não é em relação à vida. A questão é que eu me coloco numa situação de não questionar Deus sobre o que Ele decidiu. Certo. Então, o que eu tenho é crer, ter fé e, independente se vai existir dúvida ou não, por que decidiu que fosse assim ou passado, sinceramente, dentro do meu coração, eu não preciso ter essa resposta. O que eu preciso saber, o que eu preciso entender, é que foi por causa do meu pecado que Ele fez todo esse plano redencional. E em cima disso, aceitar que eu fui eleito. E agradecer, né? Oi? E agradecer. Sim, o agradecimento faz parte desse processo. Mas, e aceitar a minha eleição e não a do meu irmão, por exemplo. Certo. E a não eleição do outro. Exatamente. Ok. Primeiro passo, é importante que você veja que é uma doutrina bíblica. Nós temos que aprender a tirar de nós a ideia de que nós sabemos o que seria melhor para a humanidade. Pois, desculpa, a gente entende isso daí que está falando, né? Mas como nós vamos falar para as pessoas, né? Assim, não, as pessoas, é outra coisa, porque elas não aceitam isso, elas não conhecem a Bíblia. Então você falar em eleição para elas, chegar num assunto de eleição, numa evangelização, não dá para tocar nesse assunto. Olha, eu vou te dizer, posso te dizer que é diferente, que não é. O problema é saber abordar. Ah, sim. Eu hoje faço acompanhamento com duas famílias. Uma delas é uma família católica, e a outra é uma senhora crente com um esposo católico. E apresento a carta aos Romanos, a doutrina da eleição, e eles estão. Tem perguntas, mas eles estão maravilhados com a graça. Por isso que você pode fazer um discipulado, é diferente. Agora, Não, se você pega uma sei. pessoa na meia volta. É lógico que você não vai chegar para uma pessoa, a primeira vez que você está vendo ele na rua, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você já ouviu falar de eleição? Você sabia que se você não for eleito vai para o inferno? Você sabia que eu posso ser eleito e você não? Aí o cara vai falar assim, mas vem cá, você é candidato aqui, né? Esse assunto, não, eu também acho, esse assunto pode não ser abordado, mas tem um detalhe, esse assunto tem que estar na sua mente. Por quê? Dois lados da moeda. Primeiro, você não é o responsável pela salvação de ninguém. Você vai pregar o Evangelho, você vai se esforçar, mas não vai para casa triste se a pessoa falar, eu não quero saber do seu Cristo. Por outro lado, o outro lado da moeda, você pode persistir, porque se ele for um eleito, nem que ele não queira, uma hora o coração dele é quebrantado. Mas isso é uma lição lá para frente. As próximas. Tá? Primeira coisa, para a doutrina da eleição entrar no seu coração de uma maneira a não causar distúrbios. Você tem que entender que é uma doutrina bíblica.
Romanos capítulo de número 9, aquilo que o Mário falou é bíblico. Capítulo 9, verso de número 20. Deus tem autoridade, esse foi o ponto que nós falamos na semana passada, autoridade de Criador para escolher. Deus escolheu um vaso para ira, outro vaso para misericórdia. Lê aí, Mário, 9 e 20. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez? Por que me fizeste assim? Então, assim, essa doutrina é baseada na soberania de Deus. E é assim que a Bíblia apresenta. Quando Paulo discute essas questões, ele sabe desse problema, dessas nossas perguntas. E Paulo ele repousa na autoridade de Deus. Ele diz assim: olha, Deus é o Criador. Pronto. Eu posso discutir com quem me fez, por que me fez assim? Por que eu nasci corintiano? Por que eu nasci palmeirense? Posso discutir? Aí foi um erro, hein? Aí foi um erro, né? Bom erro, né? Mas, ó, corintianos, tem arrependimento para vocês? Tem arrependimento? Não, porque nós somos fiéis. Então, assim, isso repousa na autoridade do Criador. Nós nos submetemos a ela, mas tem propósito. Também não é feito de uma maneira que, assim, poxa, Deus fez assim, sem nenhum propósito. Sejam bem-vindos, sejam a ganhadora do prêmio. Essa é a mãe, viu? A mãe que gosta de ficar sentada. Ganhou ontem na nossa gincana, na dança das cadeiras. Vocês perderam aí empurrando a moça para fora. E a violência, viu? Não viu? Não, a violência, viu? A hora que a moça ia sentar, tum! Caiu lá. Então, assim, gente, repousa na autoridade do Criador, mas tem propósito. Deus não faz essas coisas assim, só por fazer. Deus tem propósito com isso. Repousa também no amor de Deus. De alguma maneira, um amor que eu posso chamar de um amor inexplicável, ou pelo menos de um amor que é de natureza diferente do amor que nós estamos acostumados. Porque o amor que nós estamos acostumados é um amor que tem motivos. Eu amo porque tem algum motivo. Né? Então, Mário, você ama a Adriana? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Por quê? Porque ela completa. Tem motivo para ele amar? É uma troca. Combinei com ele. A surra que eu tomo depois, você fala para mim. Isso é uma coisa combinada. Ele diz assim: eu a amo porque ela me completa. Você pode dizer: eu a amo porque de alguma maneira este amor me faz bem. Sei lá, você pode ter algum motivo para amar. Nosso amor é um amor quase sempre baseado em motivos, em razões. Pode até não ser um amor que exija do outro. Olha, eu amo fulano, só pisa no meu carro, mas eu não sei como, eu amo. É o amor de pai para o filho, né? O amor de pai para o filho é assim: o filho pisa no carro, pisa no carro, pisa no carro, dá uma vontade de dar umas, mas a gente pode vontade, não. Mas ama, eu duvido não, pai equilibrado, pai de bem com a vida, é um pai de bem com a vida, que ele, por mais que o filho seja rebelde e ruim, ele não ama. Mas tem um motivo, ele é pai. Aquilo nasce dele. Esse é o mais perto que a gente tem de um amor que não exige nada. É o mais perto que a gente chega, é o amor de pai e mãe. É um amor que é voluntário, não tem muitas razões. Mas ainda assim, tem uma razão biológica. Fechar mais aqui, né? É nosso. Olha que lindo. Quando Deus nos amou, e Ele coloca a preterição, Jacó e Esaú, lá em Romanos capítulo 9, ele diz: amei a Jacó, mas não amei Esaú. Deus olha para esses dois e fala assim: não foi por nada que eles fizeram, não é porque eles foram criados, porque se fosse pela criação, Deus amaria todos do mesmo modo. Mas Ele coloca o seu amor em Jacó e não coloca o seu amor em Esaú.
Então nós percebemos que esse modelo de amor que vem de Deus, esse amor eletivo de Deus, ele é uma base diferenciada para essa doutrina. E que nem sempre, a gente não vai encontrar, nem sempre a gente não vai encontrar uma resposta adequada por que Deus amou assim. Mas ele declara, eu amei. Por isso que é importante você saiba que é Bíblia. Deus diz que ama assim. Que ama sem motivos, sem razões, pelo menos que ele tenha explicado para nós. Só disse, eu amei já fora e não amei também. Por que para mim é importante a gente frisar essas coisas antes de seguir? Porque vou esquecer algo. Eu quero olhar para vocês são Jacó. Eu quero que a partir daqui, sabendo a base da doutrina da eleição, essa doutrina fortaleça a sua fé, porque muitas vezes essa doutrina só confundiu a sua fé. Tem muita gente que tem essa doutrina só com questão, com pergunta. Mas sempre fazendo a pergunta contrária. Por que não escolheu os outros? Por que os outros? Por que Deus é? Mas você não tem que se basear nas perguntas contrárias. Isso aí foi a nossa compreensão mesmo, porque se você trazer para o nosso lado humano aqui, eu não consigo chegar e imaginar assim, eu amo o Rafael, mas não amo o André, né? Não, pai, né? Porque você ama os dois. Não. E você é pai dos dois. Ou então, ficar preocupado de medo de a pessoa que a gente ama não ser escolhida por Deus. Aí é que está, nós fazemos essa pergunta, será que essa pessoa que eu amo não é uma escolhida? E eu quero instigá-los a fazer a pergunta contrária, a olhar com fé para essa doutrina, uma doutrina que vence o seu pecado, vence o pecado de qualquer pessoa. Então você ser menos negativo e mais positivo em relação a essa doutrina. Porque o que eu vejo quando as pessoas discutem a doutrina da eleição, da predestinação e eleição, é sempre do ponto de vista negativo, questionando Deus, por que não? Então eu quero instigá-los a fazer a questão diferente, que essa doutrina ajude a sua fé, que essa doutrina promova a sua fé, e que essa doutrina ajude você a descansar. Esse é o propósito. É o propósito de que, repousado nela, você esteja seguro. Abra aí, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29 e 30. Veja se não é isso que Paulo está tendo. Não, antes, vai, 29 e 30 não. Vamos ler do 26 até o 30. Vamos entender isso aí. Cada um lê um versículo. Da mesma maneira, também nos explica as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como queridos e Silêncio. O Espírito de Deus atua ajudando-nos em nossas fraquezas. De que jeito? Vamos lá. Com gemidos inexprimíveis. Mas continua, outra pessoa. E aqueles que examinam os corações sabem qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, olha só. O Espírito está intercedendo por nós, porque conhece o coração de Deus, conhece o nosso coração. Ele sabe as coisas que estão dentro de nós. Continua, próximo texto, próximo versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ó, vá prestando atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. Cooperam para o bem de quem? Os que amam a Deus. Quem são esses? Os que são chamados. Então você tem que entender isso. Existe alguém uma vez disse, eu não sei quem é o escritor que falou isso, e todas as coisas do universo conspiram para o nosso bem. Verdade, para o bem de todos. Temos que entender isso. Há um alvo de Deus na criação. Deus tem um objetivo claro com a criação dos homens. Tem a ver com aqueles que Ele chama segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus.
Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ver os próximos versos. 29, é isso? Agora vem uma sequência. Porquanto, quem lê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o bem que ele está propondo aqui? Que aqueles que ele de antemão conheceu, que ele chamou, eles sejam como? A imagem de Cristo. Esse é o grande bem da doutrina do mundo, do universo, de Deus para nós. O que Deus mais espera para nós não é que a gente ganhe na loteria 27 milhões lá na cidade de Nepomuceno. Acho que é 27 milhões, né? Mega Sena, né? Mega Sena. Lá na cidade de Nepomuceno. Deve ter sido um parente meu. Vou procurar já. Não é que você fique milionário, não é que você seja a pessoa mais popular desse mundo, que você seja presidente dos Estados Unidos, da República Federativa Tupiniquim do Brasil, nada disso. O grande propósito de Deus para você, para o ser humano, é que o ser humano se pareça com Jesus Cristo. John Stott, o seu último sermão de John Stott a ser publicado, foi numa conferência em Keswick, eu acho que esse é o nome da cidade. E ele, olha, um homem já idoso, morreu, idosa velhice, né? Não sei quantos anos, mas já idoso, grande escritor. O seu último sermão, ele apresenta a indagação. Eu sempre me perguntei o que Deus queria de mim. Depois de eu ter crido nele, depois de eu ter entregue a minha vida para ele, o que ele esperava de mim? Em resumo, a resposta do sermão dele é que eu seja mais parecido com Jesus. É isso, esse é o grande bem. Nós deveríamos ajustar a nossa vida a este grande bem. Nós somos escolhidos para este grande bem. Então, o Espírito opera em nós para este grande bem. Então, aos que de antemão conheceu, a esses também chamou, a esses predestinou, a esses também chamou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. E o verso de número 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. O 30 não, o 30 não leu ainda não. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Então veja, o apóstolo Paulo usa essa doutrina para indicar um caminho de vitória. Eu não gosto dessa palavra vitória, que é tão banalizada. Aquele caminho de vitória, você gosta, né? Esse caminho de vitória fica um negócio assim, parece que eu estou querendo usar aquela sistema pentecostal, quero apresentar a vitória sempre como, sei lá, uma coisa humana. Vocês já viram como hoje a vitória do Evangelho é coisa sempre humana? A vitória material. Material, é isso, essa palavra. Aquela vitória material, consumista, uma coisa consumista. Mas é isso mesmo, é o caminho de vitória. Ou seja, repousado na doutrina da eleição, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você pode confiar num trajeto de vida que você chegue até a glorificação. Olha, tem visita ilustre, rapaz. Reverendo Deus, seja bem-vindo. Tudo bom? Agora eu vou mudar minha aula, porque agora chegou o fiscal do imposto de renda. Wilson, fica à vontade. Tá, joia. Estou tentando decidir onde que eu vou, se vou para Fica aqui. Depende, você quer aprender ou você quer só desafiar a sua fé? Aprender a pastor Abel. Quem não conhece o reverendo Wilson foi membro da nossa igreja, formou-se pastor da igreja presbiteriana e está morando nos Estados Unidos já há algum tempo, né, Wilson? Quanto tempo você está lá? Quanto tempo você está nos Estados Unidos? Não, só há 2 anos agora. Você esteve lá, estudou lá, foi para a Holanda? Total desde 2004. Desde 2004. É engraçado falar português bem, né? Eu tenho um professor, quando voltou dos Estados Unidos, voltou com sotaque. Você não está com sotaque não, Wilson? Acontece com algumas pessoas.
Seja bem-vindo, Wilson, que está passando férias aqui. Então, irmãos, a doutrina da eleição, ela não deveria ser abordada por você sempre do ponto de vista negativo, mas pelo contrário, você tinha que olhar para isso. Você tinha que olhar o seguinte, que a segurança da sua jornada está na mão de Deus. Que essa proposta do Senhor para a sua vida é a grande garantia. E isso está tudo baseado no amor que Ele mostrou na sua história, mas que Ele já havia revelado, estava no coração dele antes da fundação do mundo. Então, a postura nossa diante desta doutrina deveria ser uma postura que nos levasse à calma e à paz espiritual. Hoje, quero falar um pouco sobre essa calma e paz espiritual que essa doutrina pode te trazer. Por exemplo, essa é uma doutrina que eu posso dizer com segurança, ela é imutável, esse propósito é imutável. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 2,19. Gente, olha, quem é visitante, eu tenho um cafezinho, pode tomar. Né? Quem quiser ir para o céu mais rápido, pode tomar um pouquinho de café aqui no meio. Mais rápido não, gente. Mais rápido não. Quem quiser ir para o céu com mais segurança, mais galardão, é só pegar e tomar um café na minha xícara e fica tudo certo. Tá bom? Mara, quem sabe você vai querer ir para o céu? Olha, a segunda vez eu não vai querer mais. Eu pensei, se for mais rápido, eu quero mudar, eu que agora. 2 Timóteo 2,19. Quem achar pode ler. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha, pensa numa coisa. O Senhor conhece os que pertencem a Ele. Ele não fica, será que pertence, será que não pertence? E esse firme propósito de Deus permanece. Descanse nisso. Aprenda na imutabilidade deste decreto da eleição. Isso daqui resume bem quando a gente vai falar com aquela outra doutrina, né? Que fala que a gente perde a salvação porque se peca. Sim, exatamente. Cada vez que pega. Que agora eles estão dizendo o seguinte, que não é toda vez que você peca, mas toda vez que você comete um pecado mais escandaloso. Não todos, né? Não todos os argumentos são tão inconsistentes. Eu queria que você percebesse assim, que é importante a gente discernir isso. O Deus ao qual servimos, Ele nos ama incondicionalmente. Ele não revoga a sua eleição. Se precisar aprender, lógico, a gente precisa de quebrantamento. Existe um propósito na eleição, um propósito de Deus revelar o seu amor a você, e esse propósito é justamente mudanças em você. Nós vamos tentar chegar a isso já até o final da aula. Mas é você saber que eu estou seguro. Eu posso ter uma jornada com muitas turbulências, mas eu não posso me sentir seguro. Deus conhece os que pertencem a Ele. Você já imaginou, você já pensou o que isso significa? Que Deus conhece você? Vamos chegar, gente. Tem lugar aqui para sentar. Tem vaguinha aqui apenas, os banquinhos à frente, as cadeirinhas azuis. Eu sei, ninguém gosta de sentar aqui perto de mim. Não, eu sei. Eu me fascino, tá? Eu sei, gente. É sempre bom chegar. Então, descanse nisso. Outra característica da doutrina da eleição, ela é eterna. Abra aí em Romanos capítulo 8, 29, nós já lemos. Há outros textos sobre isso. Ele nos conheceu de antemão. Quem achar pode ler. Quem achar pode ler. Pode ler de novo, só para frisar. Enquanto aos que de antemão conheceu, também nos destinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito e muitos irmãos. Então veja, essa doutrina,
fato dela ter sido eterna, decidido antes de eu existir, me ajuda. No sentido de que ela não repousa no que eu fiz, no que eu faço, ou em quem sou eu, mas repousa na própria natureza de Deus. E se você confia na natureza de Deus, no beneplácito da sua vontade, confia que a vontade de Deus é perfeita, o fato dele ter chamado você com todas as suas peripécias, com todos os seus defeitos, com todas até às vezes as incoerências que a gente tem pessoais, toda vez que eu me quebrantar e me arrepender, eu voltar para o meu Pai, a comunhão está restabelecida. Porque não está concentrado em mim essa doutrina, essa escolha de Deus. Não foi por minha vontade, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade de homem algum, nem pelo que eu fiz. Deus não foi determinado por mim. Foi determinado pelo seu amor. Que por mais que seja inexplicável, é real. Que é importante que você lembre. É o que Deus diz na palavra. É o que Deus diz na palavra. Então, a eternidade dessa doutrina, ela tira... Não é que tira responsabilidades, tira esta responsabilidade da minha autojustiça, que é justamente uma das coisas que a Bíblia mais cuida. A autojustiça é uma idolatria do ego. É tentar ser bom, para até ser melhor que... Melhor não, mas tentar ser bom para forçar Deus a fazer algo por mim, na minha salvação. Isso é idolatria do ego. Se a nossa salvação fosse por autojustiça, imagina quando a gente chegasse lá no céu, nós teríamos assim: bom Deus, eu cheguei aqui, o Senhor não fez nada de diferente, porque eu já esperava, porque eu sou bom mesmo. Só não estou muito satisfeito com os meus galardões, que eu acho que o Senhor não foi tão justo comigo. Nós teríamos, talvez, uma postura. Por isso, talvez, o livro de Jó nos ensinou uma coisa maravilhosa. Quando você pega a história daquele homem, a gente percebe um homem de Deus, um homem que orava pelos seus filhos, um homem que temia Deus, mas que precisava também de quebrantamento nessa área. Abra aí Jó capítulo 32. Jó 32. Alguém lê para a gente o verso de número 1. Jó 32, 1. Cessar e responder a Jó no tocante ao ter ele por justo aos seus próprios olhos. Aqueles homens, o Zofar, o Bildade e o Elifaz, acho que são esses os nomes, eles estavam interpelando Jó. A Bíblia fala que eles estavam errados, que eles também partiam de uma avaliação de autojustiça. Se você está assim mal, é porque você deve ser mal. Mas Jó também tinha-se por justo os seus próprios olhos. Jó precisava aprender. Jó reclamava muito com Deus. Ele chegou a dizer, acho que no capítulo 10, assim: será que Deus enxerga como homem? Não está vendo que eu faço o que é certo? Os argumentos de Jó. Será que o Altíssimo vê como o homem vê? Ou seja, Deus está julgando como homem só pelas aparências? Será que ele não vê mais que os homens? Mas lá no capítulo de número 42, para encerrar toda essa grande jornada, nós temos Jó fazendo uma confissão maravilhosa. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu, sem conhecimento, falei do que não entendia. Tá? Antes eu te conhecia. Eu ouvi falar, mas agora meus olhos chegam. Essa postura é de descanso nas coisas que Deus faz. E Jó não se coloca como justo por si mesmo. Ele declara que é Deus
característica disso, que tem a ver com essa liberdade de Deus, é que ela é incondicional. Incondicional. Lembra que nós vimos aí? Romanos capítulo de número 9, se você quiser abrir e anotar, tem que estar lá no nosso blog. Quem quiser acessar o blog da sala de aula, estão lá essas características, no finalzinho da aula da semana passada, que é o que nós estamos fazendo hoje, terminando. Verso de número 11, capítulo 9, quem achar pode ler. Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Nada condicionou Deus. Nada que os gêmeos tivessem feito, porque já fora dita ela, o verso que se segue, né? Já fora dita ela, o mais velho servirá ao mais moço. Abra também em Atos, capítulo de número 13, verso 48. Beatriz, você me ajuda aí com o controle do horário, que hoje é diferente a aula. Lá aqui é o nosso superintendente. Você me ajuda? Qual o horário que tem que terminar? Nós estamos explicando Não, que horas que eu tenho que terminar para subir? 10h30. 10h40? Então tá bom, 10h40. Me ajudem aí, por favor. 13h48 de Atos, quem achou? E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A minha versão diz: todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Veja como eles descansaram, eles repousaram nisso. E eles eram gentios, gente. Eles vieram do paganismo. Ninguém em sã consciência naquele tempo, em sã consciência dentro de Júlio, né? Em sã consciência judaica, assim, gentil no céu, gentil no seio também, não, de jeito nenhum. Mas eles glorificavam a Deus, eles descansaram nessa luta. Porque eles tinham sido escolhidos, destinados para a vida eterna. Eles começaram a traçar a sua jornada aqui, nessa esperança. Depois você lê esse texto é interessante. A chegada de Paulo entre os gentios é maravilhoso. Salmo 110, verso 3. Salmo 110, verso 3. Quem achou? Apresentar-se a vossa levemente, o teu povo, no dia do teu poder, com os santos, com o orvalho, com o regime da alma, serão os teus olhos. Deus tem uma certeza, e é essa certeza de que, no momento certo, todos os eleitos se apresentarão diante de Cristo, no dia do poder de Cristo. Por quê? Porque é irresistível. Essa eleição, ela se processa depois em nós, um chamado irresistível, que é a nossa próxima etapa. O Senhor alcançará seus eleitos em todos os lugares. De que modo? Pode ser diferente para cada um, mas Ele alcançará. Então significa que as pessoas não vão se opor. Elas poderão apresentar oposição. Talvez você seja daqueles que tenha resistido ao chamado por algum tempo, né? Se oposto ao chamado, vamos colocar assim. Eu me coloquei, olha, eu não queria, não tinha interesse, não queria saber desse negócio de cristianismo, não queria saber desse negócio de Jesus, ou não queria saber dessa coisa de doutrina bíblica, de Bíblia com a palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa longe de mim, não queria pensar nisso, mas o seu coração mudou. E alguns exemplos são muito bacanas, né? Quando você vê Deus fazendo isso. Eu tenho alguns, porque pela misericórdia o Senhor vai usando a vida da gente. Sendo pastor tem esses privilégios, você vê a transformação das pessoas. Quando eu leio, olha, o mais gritante exemplo foi de um colega de serviço meu que zombava da nossa fé.
nós íamos juntos para os lugares, e um dia eu contei a história para ele de Gideão. Que Gideão, com 300 homens, né, ganhou de um exército de 100 mil. O que ele falou para mim? História do Você acredita nisso? Você acredita nisso? Né? Ele debochava, mas debochava doía a gente, e eu tinha que andar com ele o dia inteiro. Bom, Martinho, ele, depois do caminho da gente se distanciou, tal, eu soube que o Martinho faleceu. Quando eu soube que ele tinha falecido, fui até o cemitério e estou procurando lá saber onde é que estava o velório do Martinho. Quando eu chego num lugar que estava o velório, aqui na Vila Formosa, cantando hinos, cheio de gente. Aí eu conheci a esposa do Martinho e falei as condolências, né? Você é crente agora? Eu sou crente, meus filhos, e o Martinho também. Que debochava assim, aquele deboche mais cruel possível, que era para te humilhar. Tinha uma igreja perto da casa do Martinho, no final da rua dele, na rua assim, de lado, ficava bem de frente com a rua dele. Toda vez que ele saía da frente daquela igreja, a igreja pentecostal, Assembleia de Deus, eu acho. E na porta ficava um diácono, era a igreja pequenininha, o diácono ficava na porta e o diácono ficava, aleluia, glória a Deus. E o Martinho falava, olha lá, você acha que eu vou ser o quê? Isso aqui? Foi naquela igrejinha que ele se converteu. Gideão venceu de novo. É isso aí, gente. Isso aqui, ó, é seu tempo. Se você estiver falando de Jesus para alguém, não desista. Baseie sua confiança na doutrina da eleição. Persista. Se tiver que ser, será. Qual o propósito disso? Por que Deus usou este caminho para salvar os homens? Eu não sei se eu posso dizer que eu tenha todas as respostas para este propósito, mas eu quero encontrar na Bíblia algumas respostas. A primeira delas é a mais óbvia. Deus fez esse caminho para nos salvar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Então, o propósito disso, dessa eleição, é a salvação. Já falei em outra aula que nós não temos só salvação, eleição de homens, mas a eleição da graça é para homens. Nós temos a eleição dos anjos, lembra a citação bíblica sobre os anjos eleitos. Mas essa não é chamada eleição da graça, porque não havia contexto de pecado, eles não estavam sendo eleitos por uma obra graçosa, eles estavam sendo eleitos, aqueles anjos, para manterem-se puros, diferente do diabo e dos anjos que o seguiam. Mas a eleição da graça tem um propósito, a salvação dos homens. Quem achou aí? 2 Tessalonicenses 2,13. 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, a santificação do Espírito e fé da verdade. Assim, a eleição tem esses propósitos: a sua salvação, né? A santificação, o propósito redencional. A ideia de que Deus fez isso e o objetivo era resgatar você do seu fútil procedimento, do pecado, daquela estrutura egocêntrica, egolátrica, em que nós abordávamos tudo a partir do ego, do nosso Deus, e Ele nos habilita de novo a pensar as coisas e a encontrar significado nas coisas a partir de Deus, que é o que traz uma felicidade incomensurável, não se pode medir. Quando você começa a enxergar a realidade a partir tendo Deus como referência, é uma outra maneira de você enfrentar as dificuldades e mais que isso, você entender o propósito e o significado da vida. A vida passa a ter um propósito muito mais elevado.
que é a nossa segunda opção. Por que Deus faz isso? Para a sua própria glória. Por que Deus salva homens e restabelece esse padrão que tinha sido quebrado no pecado? Para a sua